nosso quadro Saúde de hoje tem a participação do médico otorrino Fernando Lafitte, que é otorrino laringologista, médico do sono, né? Ele trata insônia, apneia, roncos, essas coisinhas chatas. Seja muito bem-vindo aqui, Obrigado, doutor. Boa tarde. Hoje a gente vai tirar várias dúvidas. Eu, principalmente, né? Assim, a apresentadora já começa por mim. Qual a diferença, doutor, entre a sinusite, a rinite e o desvio de septo? O que precisa ser entendido é que o nariz da gente é muito maior do que o que efetivamente a gente vê, né? Essa pequena porção é o que a gente conhece como pirâmide nasal, mas o nariz para dentro ele é muito maior. A inflamação dessa parte interna do nariz é o que a gente chama de rinite. Na maioria dos casos é a rinite alérgica. Tá? Existem outras cavidades, outros espaços dentro do nariz. Quando tem uma retenção de secreção dentro desses espaços, é a sinusite. Tá? Já o desvio de septo ele é uma alteração estrutural do nariz, do próprio crescimento, do desenvolvimento, a cartilagem ou o osso do nariz pode desenvolver um pouco torto e gerar o que a gente chama de desvio de septo. Entendi. Então, quais são as principais causas assim, da sinusite, né, e da rinite? O que tem que se entender também é que as pessoas confundem muito esses dois conceitos. Então, é comum atender os pacientes em consultório que relatam que tem sinusite crônica ou diversas crises de sinusite ao longo do ano. Na verdade, a grande maioria desses pacientes tem a rinite, provavelmente alérgica. A sinusite nunca vem sem a rinite, ela sempre vem acompanhada da inflamação do nariz. Então, hoje a gente costuma utilizar mais o termo rinocinusite do que o termo sinusite isolada. É como se estivessem sempre juntas. Sempre então. juntas. A rinite pode vir isolada, mas a sinusite ela sempre vem acompanhada de algum tipo de rinite. Entendi. Assim, como é que a gente faz para vamos dizer, fazer uma limpeza, né? Porque como o doutor falou, a sinusite é esse acúmulo de secreção, né? Aqui na parte nasal. E como é que a gente faz para evitar esse acúmulo? Tem como? Tem como. Existem diferentes tipos de sinusite. Algumas são por obstrução, por alterações do nariz, como é o caso do desvio de septo. Ele pode causar uma obstrução que leva a uma sinusite. Nesse caso, existe a necessidade de uma indicação cirúrgica. Esse nariz precisa ser operado. Tá? Em outros casos, a gente pode fazer a chamada higiene nasal, que é a utilização principalmente do soro fisiológico para limpar a cavidade do nariz, 4 a 5 vezes ao dia, assoando o nariz. Todos os dias? Todos os dias. Chocada, eu tenho que fazer isso todo dia, então? Mas as pessoas têm o hábito de fazer outros tipos de higiene. Por exemplo, tem o hábito de usar o cotonete todos os dias, o que é errado. Mas tem o hábito de fazer a higiene do ouvido. Mas não é perigoso colocar no ouvido, isso, né? Entendi. Mas as pessoas não têm o hábito de fazer a higiene nasal. Se a gente limpa o ouvido, se a gente escova o dente, por que a gente não limpa o nariz diariamente também? Entendi, muito legal. Paulo, você tem alguma pergunta aí das redes sociais? O pessoal já está interagindo com a gente? Tá sim, Luísa. Tá cheio de gente interagindo com a gente aqui no @tvfeliz no nosso Instagram. Você também pode mandar pergunta por o nosso Facebook, é o TV Feliz Oficial. E eu tenho uma pergunta aqui da Juliana. Ela diz que faz 2 anos que ela usa o Neosoro para aliviar a sinusite. Ela diz que está totalmente dependente desse remédio. Como é que ela consegue se livrar dele e da sinusite? Existe algum tratamento específico? Sim, o Neosoro ele é um descongestionante nasal. O uso crônico desse tipo de medicação causa diversos problemas. Causa um outro tipo de rinite, que é uma rinite pelo próprio medicamento. Isso o próprio paciente percebe que ele tem que usar cada vez mais remédio para ter o mesmo efeito que ele tinha antes. Então, assim, além disso, pode causar os problemas, pressão alta, arritmia cardíaca. Então, ela precisa fazer um tratamento específico para a rinite, visando primeiro suspender o Neosoro, para depois fazer o tratamento do quadro do nariz em si. Isso pode ser feito no acompanhamento com o otorrinolaringologista. Em casa, quais são os tratamentos que a gente pode fazer, os famosos tratamentos caseiros, né? Fora limpar com soro, tem outro? Sim, as pessoas falam muito do uso de medicações naturais, né? O chá verde, também o uso de raiz de alcaçuz, o de gengibre. O que a gente observa é que, na verdade, isso tem pouco efeito sobre a obstrução e sobre os problemas de nariz. Tá? Então, assim, não é contraindicado utilizar, mas é necessário que você faça um acompanhamento médico para fazer outro tratamento específico. Legal. Paulo, mais alguma perguntinha aí? Tenho sim. Ó, o Daniel está perguntando se a cirurgia de desvio de septo ela é 100% eficaz ou você pode ter esse problema futuramente? A correção de desvio de septo é retirar a cartilagem e o osso que estão tortos dentro do nariz. Uma vez que isso é retirado, isso não é para voltar mais, porque foi retirado o que estava Normal torto. é não voltar, então. Normal é não voltar. O que acontece é que algumas pessoas podem ter um trauma no nariz, como, por exemplo, jogou futebol, levou uma cabeçada no nariz e o nariz fratura em um outro local. Nesse determinado caso, o desvio pode voltar
por uma fratura, mas se não houvesse trauma, uma vez corrigido, o desvio não é para ter a recorrência. E qualquer pessoa pode usar, né, esses medicamentos spray que a gente compra na farmácia, né? Aquelas pomadas tipo Vic, é liberada para qualquer pessoa ou não? Tem restrição? Não, existem restrições, né? Por exemplo, pacientes grávidas, elas não podem usar determinados tipos de medicamento, né? Isso é um caso específico. Os pacientes também com problemas cardíacos, tá, também não podem utilizar. Pacientes que têm glaucoma, que é um problema de aumento de pressão do olho, também não podem usar medicações como corticosteroides. É bem comum as pessoas utilizarem medicação que um vizinho usou e melhorou o nariz, ou um amigo utilizou e melhorou o nariz. E essas medicações, elas ainda não são de uso restrito, então elas podem ser compradas livremente na farmácia. Então a gente pega casos de pacientes que utilizam medicações que não eram para estar utilizando. E isso pode dar consequências maiores no futuro. Minha avó fazia, quando eu era menorzinha, ela fazia o chá, mas eu não bebia. Ela mandava eu inalar, né? Vamos dizer assim, um chá de hortelã. E funcionava, claro, na hora, mas isso realmente é eficaz ou não? Os compostos mentolados, como o chá de hortelã, como o próprio Vic, que a gente estava conversando, eles provocam uma reação dentro do nariz que causam uma sensação de desobstrução temporária. Só na hora, né? Só na hora, exatamente. Mas eles não resolvem o problema, nem teriam como. Mas eles dão um alívio temporário na situação. Entendi. Olha, a chegada do verão, né? Tá todo mundo aí já aguardando o verão, a estação mais quente do ano. Essa mudança de clima piora essas situações de pessoas que têm rinite, sinusite? Sim, a rinite ela pode ser contínua, é um tipo de rinite específico, ela pode ser sazonal, ela pode depender de determinadas épocas. Então, algumas pessoas que têm alergia a pólen, por exemplo, elas têm uma piora da rinite no início da primavera. Tá? No verão, em alguns locais, é bastante seco e quente. Por exemplo, pegue a cidade de São Paulo, que já é poluída, bastante quente no verão, a tendência é que as rinites piorem. E outra, a gente tem alguns determinados hábitos que aumentam no verão, como tomar banho de piscina. Então, o cloro de piscina, algumas pessoas têm alergia específica a cloro, e quanto mais tempo elas passam submersas, esse cloro em contato com a mucosa do nariz piora ainda mais a rinite. Mas quem não tem essa alergia também corre o risco por causa do cloro? Quem não tem alergia a cloro, não. Pode tomar banho de piscina sem problema. Não piora, então? Não, né? Hoje existem até piscinas salinizadas, mas por declaração da Anvisa, elas ainda têm que ter uma pequena quantidade de cloro. Olha aí, a gente está esclarecendo várias dúvidas, então se você tem alguma pergunta aí sobre sua sinusite, rinite, desvio de septo, pode mandar para o nosso arroba, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, arroba TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Paulo, alguém está perguntando aí alguma coisinha para a gente? Tem sim, tem muita gente interagindo, mas eu tenho uma pergunta mais pessoal. Às vezes a gente tem animais em casa, né? Como é que faz pra gente, né, essa relação? Porque a gente quer agarrar, quer brincar, mas aí começa aquela alergia, começa a espirrar. Como é que a gente faz? O pelo do animal ele é um dos componentes que mais causa alergia, junto com a poeira e com os ácaros. Então, assim, isso é uma pergunta que a gente faz para todo paciente que chega ao consultório, se existe animal. O ideal seria não ter, mas como a gente se afeiçoa aos animais, a gente acaba que não dá para outra pessoa, não se desfaz. Então, a medida ideal seria deixar fora de casa. Como hoje muita gente tem um animal dentro de apartamentos, isso fica complicado. Então, a gente pede que pelo menos não permita entrar no quarto, que é o ambiente de sono, e que esteja passando com frequência um pano úmido no chão do apartamento para retirar esses pelos que ficam no chão. É bem difícil, né? Porque Bem geralmente difícil. tem gente que até dorme com cachorro. Exatamente. Né? De casa. E essas pessoas se beneficiam muito da limpeza do nariz com soro várias vezes ao dia, porque ao longo do dia o pelo do animal vai entrando no nariz. E quanto mais pelo acumula, mais vai piorando a rinite. Então, elas têm que sempre estar lavando o nariz ao longo do dia. Gato também é assim? Existem raças diferentes, né? Assim, mais Exatamente. Indicadas, vamos dizer assim. Isso é bem frequente. Quando a gente fala, o ideal é que você não tivesse cachorro, a pessoa fala, mas meu cachorro é daqueles que solta pouco pelo, que ela não quer se desfazer. E geralmente fala alguma coisa do tipo. Mas existem raças realmente que causam um pouco menos de alergia, porque tem pelos mais curtos e soltam menos pelo, né? Mas tanto gato quanto cachorro, e também muita gente tem alergia à pena. Então, mesmo pássaros que ficam em gaiola, eles podem provocar uma piora de rinite alérgica. E com relação, falou de pena, a gente lembra de que existem vários travesseiros pena de ganso. Eles atrapalham também? Sim, o ideal com o travesseiro seria que, para a pessoa que tem muita alergia, ele fosse totalmente forrado e envolto em plástico. Algumas medidas que a gente fala é que os ácaros eles não sobrevivem à luz do sol. Então, se tiver como deixar o travesseiro 3 horas tomando sol ao longo do dia, é a situação ideal. Outra medida possível, mas que é mais difícil de fazer, é colocar o travesseiro na geladeira.
Os ácaros também não sobrevivem ao frio. Geladeira? Exatamente. Não cabe o travesseiro lá na geladeira? Dependendo da geladeira, pode caber. Tem que comprar, gente, uma geladeira só para colocar o travesseiro. E então. aí, colocando o travesseiro 2 horas, também mata os ácaros. Então, dá no mesmo ligar o ar-condicionado e deixar lá ou não? Não, né? Não. O ar-condicionado é outro componente que tem que se prestar atenção. Essa é uma dúvida pessoal, então eu vou perguntar. Eu não sei o que é pior, se é o ventilador, quando eu tenho crises, eu não sei se eu deixo o ventilador ligado, se eu ligo o ar, se eu deixo a varanda aberta. O que é menos agressivo nesses casos? O menos agressivo seria deixar a varanda aberta, seria não utilizar nenhum dos dois, né? O ar-condicionado resseca muito o ambiente, tá? A gente sempre sugere que coloque um umidificador junto. E o ar-condicionado tem um filtro que muitas vezes não é limpo, principalmente em ambientes de trabalho. Isso joga muito ácaro no ambiente e piora muito a questão da rinite. O ventilador ele levanta muita poeira do ambiente também. Então, se o quarto não estiver bem limpo, ele também piora a rinite. Então, o ideal é que se o ambiente for arejado, abrir as janelas, abrir a porta do quarto e evitar dormir tanto com o ar-condicionado quanto com o ventilador. É importante essa parte, gente, de varrer a casa direitinho, limpar, né? Porque isso atrapalha muito. Às vezes as pessoas não acreditam. Não, mas essa poeirinha não vai fazer mal. Então faz mal. Faz mal. A gente não dá para fazer só o tratamento medicamentoso. Você tem que fazer o que chama a higiene ambiental. Senão é semelhante como você ter um machucado e todo dia você arrancar a casquinha da ferida. Porque você não controlou o ambiente e está tratando apenas com remédio. Então, são medidas conjuntas. Muitas vezes, tratando só o ambiente, a gente usa o mínimo de medicação. Paulo, tem alguma pergunta aí nas redes sociais? Tem sim, Luísa. Olha só, o Cleiton, ele tá perguntando, ele falou assim: eu fiz a cirurgia do desvio de septo, né, mas foi por causa de uma joelhada no nariz. Ele treina jiu-jitsu, mas ainda ele fica com o nariz entupido. É normal ou não? O que a gente tem que observar é qual é a causa dessa obstrução. Muitas vezes ele corrigiu o desvio, mas ele tem outro problema no nariz. A gente tem outros componentes que são popularmente se chamam de cartuchos, que são os cornetos do nariz. Podem existir pólipos dentro do nariz. Em crianças mais novas pode existir adenoide, que é que popularmente chama de carne esponjosa. Tá? Então, tem que se observar se ele tem esses outros componentes. A obstrução dele pode não ser por um desvio que permaneceu, se por algum desses outros motivos. Aí isso teria que ser tratado ou clinicamente ou cirurgicamente, a depender do caso. Esses problemas, né, no nariz, nessa região nasal, tem a ver com coceira no ouvido, né? Que a gente às vezes coça, a gente vê muitas pessoas com aquela alergia e coçando o ouvido. Faz mal, né? Sim, a rinite alérgica ela não vem só com coceira no nariz. Ela pode vir com a coceira do olho, que é o que a gente chama de conjuntivite alérgica, a coceira do ouvido e a coceira na garganta, que são aquelas pessoas que frequentemente têm que ficar com um determinado pigarro. Tá? O tratamento voltado para o nariz, ele muitas vezes resolve esses outros problemas, mas eventualmente tem que fazer tratamentos específicos para alergia do ouvido, para alergia da garganta, mas é considerado um quadro único, é um quadro alérgico global. Entendi. Então, uma coisa está realmente ligada à outra, Exatamente, né? exatamente. E quem tem essa coceira no ouvido, que fica cutucando com cotonete, é errado? Tem gente que gosta, errado. né? O cotonete ele pode causar o trauma, a perfuração da membrana responsável pela audição, que é o tímpano, e isso pode levar a uma perda auditiva. Além disso, limpar o ouvido com cotonete também é errado, porque a tendência é que o cotonete empurre a cera mais para dentro. Então, ele pode, na verdade, piorar o problema. Como é que limpa, então? O certo seria, após o banho, pegar apenas a ponta da toalha e colocar limpando o ouvido. E somente isso. Pessoas que acumulam muita cera, elas não conseguem limpar a cera apenas dessa maneira. Mas o ideal é que elas façam visitas periódicas ao otorrino para que seja feita a limpeza da forma correta e diminuir esse risco de uma lesão auditiva, de uma perfuração de tímpano. O cotonete é indicado apenas para o lado externo da orelha, não é isso? Apenas para o lado externo, apenas para o lado externo e para aplicar determinadas medicações nessa região. Mas para limpar a cera, para ser introduzido dentro do ouvido, isso não deve acontecer. Bacana. Paulo, tem mais pergunta? Tem sim. Olha só, o Jorge ele está dizendo que está com uma crise de rinite agora forte. O que ele pode fazer? Existe alguma técnica, alguma coisa que ele pode aliviar nessa urgência? O que a gente pode recomendar, que não seria um medicamento propriamente dito, é ele iniciar essa lavagem do nariz com soro fisiológico, né? No mais, ele tem que procurar uma consulta, porque a gente teria que entrar com medicamentos específicos, né? Não tem como dizer isso aqui agora. Mas Legal. então, eu queria fazer mais uma pergunta. Quando a gente está com essa crise, a gente começa a coçar a garganta, né? Coçar. É legal ou isso prejudica ainda mais?
O fato de haver o pigarro não prejudica em si a garganta. Existe a necessidade de coçar, o paciente coça e isso não atrapalha. Não vai levar a uma inflamação da laringe, uma inflamação da faringe, mas é uma sensação bastante incômoda, né? Então, o que a gente tem que fazer nessas situações é pelo menos melhorar a ingestão de líquido, porque se a garganta ficar ressecada, isso vai ser bem pior. Olha, a gente está conversando com o Fernando Lafitte aqui no nosso quadro de saúde. Ele é médico otorrino e ele está especialista também, né? Ele trata de roncos, insônia, apneias, obstrutivas. Todos esses assuntos o doutor vai falar hoje aqui com a gente. Se você tem a sua pergunta, envia aí agora no nosso Instagram, @TVFeliz, e no Facebook, TV Feliz Oficial. Doutor, mais alguma dica para quem está em casa e que não sabe o que fazer? O primeiro passo mesmo é ir ao médico, né? Isso que se deve fazer se começa alguma alergia, alguma crise. Qual é a idade, assim? As crianças, começa com quantos anos? Como é que os pais podem perceber que o seu filho está começando uma crise alérgica? Algumas crianças a gente já observa que têm tendência à alergia, né? Existe um componente genético muito grande. Quando os dois pais têm rinite, a criança tem uma chance maior que 80% de também desenvolver uma alergia. São crianças que, em geral, apresentam outros problemas alérgicos. É um bebê chiador, que tem uma suspeita que possa desenvolver uma asma, uma bronquite asmática. Apresentam dermatites, inflamações da pele, que coçam. Então, esses são sinais de que possam desenvolver alguma alergia. Existem rinites específicas do bebê, que é o que a gente chama de rinite do lactente, que tem um tratamento diferente da do adulto. O que a gente tem que entender é que a criança ela não é um adulto pequeno. Na verdade, ela é um outro tipo de tratamento, são outros tipos de doença. Mas a rinite alérgica em si, ela surge primariamente na infância, é o grande componente. Outros tipos de rinite vêm surgir na idade adulta. Por exemplo, no idoso, quando a rinite aparece nessa idade, é muito difícil ela ser de causa alérgica. Existe uma rinite específica do idoso. O tratamento é semelhante, mas não é o mesmo. Entendi. Então, a gente não pode usar os mesmos medicamentos que a gente usa em nós, nos nossos filhos. Então, é outro tipo. Exatamente. Em alguns casos, os medicamentos serão os mesmos, com doses diferentes. Mas, muitas vezes, esses medicamentos serão completamente diferentes, que apesar das doenças serem as mesmas, as causas são diversas. Então, tem que procurar mesmo, gente, um profissional, um otorrino, para tratar direitinho aí do seu bebê, né, do seu pai, da mãe, que às vezes também quando é idoso tem que ter esse cuidado, né, doutor, também? Isso, exatamente. É sempre interessante fazer o acompanhamento médico especializado, até porque o nariz, a gente vê muito pouco dele. Então, quem consegue fazer o exame propriamente da cavidade do nariz é o médico otorrino. O nariz, lembrando, como ele falou, não é só essa parte aqui, né? Exatamente. Que é a cerejinha do bolo, mas é toda essa área nasal aqui que tem que ter muito cuidado. Paulo, você tem alguma pergunta aí? Olha, Luísa, eu tenho pergunta sim, mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre os distúrbios do sono. Então, se você tem dúvida, manda a sua pergunta para as nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e no nosso Facebook TV Feliz Oficial. Manda a sua pergunta que eu tô aqui ao vivo. A gente volta daqui a pouco. Nosso quadro Saúde de hoje tem a participação do médico otorrino Fernando Lafitte, que é otorrino laringologista e é médico do sono, tratando aí de roncos, insônia e apneias obstrutivas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Doutor, qual a principal causa da insônia? As causas da insônia são as mais variáveis possíveis, né? Hoje nós temos péssimos hábitos de vida. A tendência de levar muito trabalho para casa, então a gente trabalha em casa cada vez mais à noite, né? E temos também o hábito de ficar usando muito meios eletrônicos, celulares, computadores, ficar assistindo televisão até tarde e muitas vezes também fazer academia à noite pelo próprio horário de trabalho. Então, tudo isso é o que a gente chama de péssima higiene do sono. Então, isso é uma das principais causas de insônia hoje em dia. Claro, o estresse também entra como um componente importante, né? Diversos tipos de problema, perda de emprego, a crise que a gente está agora. Então, esses são casos muito importantes de insônia. Algumas pessoas têm dificuldades de pegar no sono por doenças metabólicas, doenças mesmo orgânicas. Aí são casos específicos que têm que ser avaliados. Legal. Olha, a gente está falando aí de insônia, né, apneias, roncos, os famosos roncos aí. Se seu marido está do seu lado, chama ele, presta atenção, manda sua pergunta aí no nosso Instagram, @TV Feliz, ou no nosso Facebook, TV Feliz Oficial, que o Paulo tá lendo tudo. Tem perguntinha aí, Paulo? Tem sim, Luísa. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, viu? E eu já tenho uma pergunta. A Mônica Caete perguntou:
Aquelas pessoas que têm bruxismo, têm dificuldade de dormir ou no decorrer da noite não é bom ficar, né? Ficar como? Aquele barulhinho chato, né? O bruxismo ele causa um prejuízo da qualidade do sono, sim. Tá? E mais do que isso, ele causa outros problemas. Ele pode causar um desgaste dos dentes e ele pode causar uma disfunção dessa articulação que a gente usa na mastigação, que seria o que chama popularmente disfunção da ATM. Então, é preciso fazer um tratamento específico para isso. Existem hoje placas que são confeccionadas, que a gente consegue evitar esse desgaste. Existem tratamentos com medicações para diminuir a ansiedade, melhorar o relaxamento muscular dessa região da mandíbula, para que isso tenha menos efeito sobre a qualidade do sono, mas com certeza isso é prejudicial. Existia uma tendência a acreditar que as crianças que tinham bruxismo eram porque tinham vermes, mas isso é apenas uma cultura mito, popular. né? Passou. É. Quais os cuidados, pessoal, deve ter, né? A gente deve ter antes de dormir, para não ter insônia. O que a gente deve tomar cuidado ali? Evitar. O ambiente é um dos principais componentes, tá? Então, assim, o quarto ele deve ser um ambiente utilizado apenas para dormir e para relações sexuais. Ele não deve ser utilizado para ficar assistindo televisão, para fazer outras atividades de trabalho. Além disso, algumas pessoas, quando ingerem cafeína após as 6 horas, às 19 horas também, não conseguem pegar no sono. Então, tem que evitar a ingestão de substâncias estimulantes. Cafeína, refrigerantes, chocolates, tá? Além disso, evitar aquelas outras coisas que a gente estava conversando. Levar trabalho para casa, ficar muito tempo no computador e evitar fazer atividade física à noite. Ah, é verdade. Eu percebi isso. Eu mudei o meu horário de treino há um tempinho e comecei a fazer à noite, esteira, academia. E quando eu chegava em casa, gente, acabou, nada de sono, doutor. Então, realmente tem a ver. Por quê? Porque o nosso metabolismo continua trabalhando, Exatamente. é Seu isso? metabolismo continua acelerado, você tem um despertar por causa da atividade física e ele demora muito tempo a diminuir. Então, realmente, você tem a dificuldade de pegar um sono por causa disso. Paulo, tem pergunta? Tem sim, Luísa. Olha, o Josué Moreira, voltando um pouquinho ao assunto rinite e sinusite, ele está perguntando se a pessoa pode ter labirintite por causa da sinusite ou da rinite. Problemas específicos de nariz também podem interferir no ouvido. A gente tem um tubo que chama tubo auditivo que comunica o nariz com o ouvido, que é responsável pela pressão de dentro do ouvido. Então, alguns determinados problemas no nariz podem levar a infecções crônicas de ouvido, que podem interferir nessa região do equilíbrio também e levar a uma labirintite. Então, sempre que há um problema de ouvido, o nariz tem que ser avaliado em conjunto, porque ele pode ser a causa principal. E para dormir na hora, qual é a melhor posição? Aquela que facilita na hora do sono? Cada pessoa tem a sua posição de sono específica, né? O que a gente leva mais em consideração a posição nas pessoas que têm ronco e que param de respirar dormindo, que é a chamada apneia. Uma parte dessas pessoas, elas só tem esse componente quando estão dormindo de barriga para cima. Que é o que a apneia seria o quê, então? É o ronco mesmo? Não, o ronco seria o barulho, o incômodo. E quando há uma pausa respiratória, quando a gente para de respirar por mais de 10 segundos durante o sono, a gente diz que a gente teve um evento que é o que chama de apneia. Tá? Então, algumas pessoas só apresentam isso quando estão com a barriga para cima. Então, nesses casos, existem tratamentos que a gente pode fazer para essa pessoa dormir de lado, para abolir esses eventos de ronco e esses eventos de apneia. Tá, então a melhor posição é dormir de lado. Nesses casos específicos, sim, dormir de lado. Mas sim. Em geral, qual a melhor posição? Em geral, dormir de lado também com um travesseiro confortável, né? Que alinha a sua coluna ao seu pescoço. Porque quando eu estou com insônia, eu viro para um lado, viro para o outro. A gente sempre fica procurando uma Sim, posição ideal, né? sim, Mas eu sempre acabo dormindo, né, de costas. É boa essa posição ou não? Faz mal? De costas, você diz com a barriga para baixo. É, barriga para baixo. Não, porque quando você dorme com a barriga para baixo, você necessariamente coloca o seu pescoço de lado. Então, você desalinha a sua coluna com a região do pescoço. Além disso, as pessoas que dormem de lado, elas muitas vezes têm a tendência a elevar o braço para dormir junto da cabeça. E isso provoca problemas de ombro, que é o que a gente chama de bursite, que são inflamações em determinadas regiões próximas a ligamentos do ombro. E existem pessoas suscetíveis, né, a ter apneia? Como é que é? Sim, sim. Os principais fatores de risco são o excesso de peso, né? Que é o que a gente consegue modificar, né? A idade, com o aumento da idade também piora, tá? E fora isso, o sexo masculino. O sexo masculino tem mais tendência a ter apneia e ronco, tá? Fora isso, características físicas, por exemplo, além do excesso de peso, algumas pessoas têm a mandíbula, esse osso um pouquinho mais para trás, a língua um pouco maior, um pescoço um pouco mais curto. Tudo isso tem que ser avaliado, porque são pessoas que têm uma tendência maior a ter o ronco e a apneia do sono. Pessoal de casa que está assistindo a gente, como é que sabe que tem apneia? Como é que identifica? Geralmente, outra pessoa que reclama, né? Muitas vezes é a esposa que leva o marido,
Dificilmente é o inverso. Em geral, é a esposa que leva o marido, mas tem casos que o marido leva a esposa porque ela também ronca. A própria pessoa pode ter a sensação de acordar sufocada ao longo da noite. Isso é uma queixa também que pode acontecer. Mas se a pessoa mora sozinha, o que é mais frequente é ela se queixar de uma sonolência excessiva ao longo do dia. São pessoas que, se ficarem numa sala de espera de um médico, acabam adormecendo. São pessoas que pegam no sono em qualquer canto, que param de fazer atividade. Então, ela te procura por causa disso. E isso ocorre porque ela não dorme bem. E não dorme bem porque ronca, porque tem apneia. Então, assim, dependendo se tiver um cônjuge ou não, as queixas que levam ao consultório são diferentes. E é verdade que ingerir, né, bebida alcoólica influencia nisso? Sim, a bebida alcoólica, ela relaxa toda a musculatura do pescoço. Então, quanto mais relaxada a musculatura tiver, mais ela vai vibrar e mais flácida ela vai obstruir mais. Então, tem gente, inclusive, que não ronca, mas quando bebe, ronca muito, justamente por causa disso. Tá bom. Paulo, você tem pergunta? Tenho sim. A pergunta é mais pessoal. Existe alguma técnica de relaxamento ou de respiração que a gente pode fazer antes de dormir ou depois que acorda? Sim, existem psicoterapias, né? Existem também tratamentos específicos que a gente faz com fonoaudiólogos, de exercícios da cavidade oral. Existem técnicas de meditação, existem pessoas que se beneficiam do yoga. Então, assim, isso é caso a caso. Esses casos são mais específicos para pacientes com insônia e com distúrbios de ansiedade. No caso de apneia e ronco, isso não vai ter efeito nenhum, porque é uma doença constitucional e não uma doença da questão da ansiedade. E faz bem tomar aqueles remedinhos para dormir, né? Quando a gente está Não. com insônia, a gente, né, fica tentado a tomar Isso. algum comprimido, alguma coisa que facilite, né? Hoje nós dispomos de medicações para uso eventual que podem ser utilizadas, por exemplo, em viagens com grande diferença de fuso horário, que a diferença é de 5 a 6 horas, você pode fazer uso eventual dessa medicação por 4 a 5 dias, ou numa noite a mais, se você tem um estresse, alguma coisa, esteja com insônia, você pode utilizar. O uso crônico dessas medicações causa dependência, você tem que utilizar uma dose cada vez maior e muitas vezes elas prejudicam a qualidade do sono. Elas interferem diretamente nas fases do sono. Então a pessoa pode ficar viciada, então. Pode ficar viciada. E uma vez que a pessoa fique viciada, a gente demora um tempo para tirar esse vício. Não consegue se suspender essa medicação de um dia para o outro. Então a gente tem que diluir a medicação, tem que diminuir a dose até regularizar e eventualmente conseguir suspender a medicação. E o clima influencia, né, nessa coisa da insônia? Tem alguma coisa a ver? O clima mais em pessoas que têm distúrbios respiratórios, né? Uma vez que você piora o distúrbio respiratório, você não consegue dormir. Por exemplo, pacientes que têm rinite, com certeza. Mas também o que a gente tem que levar em consideração é que ambientes mais frios são mais favoráveis a pegar no sono, tá? Porque quando nós vamos iniciar a fase do sono, a nossa temperatura corporal tem que cair um pouco. Então, quando a gente está com calor, a gente tem mais dificuldade para dormir. E a gente acorda mais ao longo da noite quando está com calor. Ou, por exemplo, faltou energia, o ar-condicionado desligou, Vixe, Maria, a gente acabou. acorda porque a temperatura Ninguém corporal dorme. subiu. Então, assim, os ambientes mais frios, eles favorecem o sono. Tá? Paulo, tem mais pergunta? Tenho sim. Às vezes a gente está com insônia e não consegue dormir, e a nossa mãe ou nossa avó acaba fazendo aquelas receitinhas caseiras, né? Toma um suco de maracujá, toma algum chazinho. Realmente é eficaz ou não? Sim, o suco de maracujá, o chá de camomila, eles têm efeitos relaxantes. Então, eles podem ajudar, sim, a pegar no sono, tá? As pessoas se beneficiam disso e eles também têm, muitas vezes, o que a gente chama de efeito placebo, né? A pessoa acredita que aquilo vai beneficiar, aquilo diminui o grau de ansiedade e uma vez que aquilo é tomado, a pessoa consegue adormecer de maneira mais fácil. As crianças também podem? As crianças também podem utilizar porque isso é suco, isso não é medicamento, então isso não teria problema nenhum. E existem casos de crianças com esse problema da apneia? Existem sim. A causa é diferente da do adulto. Em geral, são crianças que têm a amígdala grande e a adenoide grande, tá? Então, os casos de apneia da criança têm mais resolutividade por cirurgia, que em geral são por obstrução desses dois fatores. Vai piorando ao longo do tempo, então? Vai piorando ao longo do tempo e o que a gente observa é que, caso seja, por exemplo, por aumento da amígdala e da adenoide, uma vez operado, a criança não ronca mais no dia seguinte. E a apneia e o ronco na infância é muito prejudicial, porque é a época que a gente está desenvolvendo a face. Então, esse desenvolvimento da face, ele fica totalmente alterado. O rosto fica mais longo, o lábio da criança fica mais virado para fora, mais evertido, e a criança tem a tendência a estar sempre de boca aberta. Tá? Legal, olha aí, dica para vocês, pais que estão... Fiquem observando o filho na hora do sono, né? É sempre importante a posição de dormir da criança. Não, isso Qual é a isso melhor? não influencia tanto. O que é preciso prestar atenção
A criança, ela, diferentemente do adulto, ela não tem uma sonolência excessiva no outro dia. A criança ela tem uma irritabilidade. Então, são crianças irritadas, mais agitadas, que não vão bem na escola e que ficam sempre fazendo esse barulhinho à noite, ou um ronco, ou um chiado, e podem ter também a apneia. É isso que os pais precisam prestar mais atenção. É isso aí. Olha, Paulo, você tem pergunta aí? Tenho sim, Luísa. E exercícios antes de dormir? É bom? Porque às vezes a gente fica, vou fazer alguma coisa que me canse para finalmente eu conseguir dormir. Ou você deve realmente relaxar? É bom fazer exercício ou somente relaxar? Os exercícios deveriam ser feitos preferencialmente pela manhã. Até porque você começa o dia com mais disposição, você consegue trabalhar melhor e o dia parece que dura até um pouco mais, você consegue trabalhar mais. À noite não, à noite você acelera o seu metabolismo. Hoje também existe uma tendência muito grande a se usar suplementos alimentares. Então, esses suplementos, muitas vezes, sabor chocolate, isso estimula mais. Ou suplementos usados antes do treino, contém cafeína, contém taurina, isso estimula bastante. Então, eles prejudicam muito a qualidade do sono e prejudicam muito o horário do sono. Então, o ideal seria, se possível, colocar a atividade pela manhã. Hoje a gente sabe que na rotina, às vezes, isso nem sempre é possível. Corrido, né? Às vezes isso é corrido, mas então tentar fazer atividades menos intensas e o mais cedo que puder. Final de tarde, direto do trabalho, não deixar para fazer isso 8h30, 9, 10 horas da noite. Hoje a gente tem academia que é aberta até 24 horas. Então, assim, tem gente que vai malhar, vai para academia, né? 11 horas da noite. Então, se você vai malhar 11 horas da noite, você não vai conseguir dormir antes de 1h30, 2 horas da manhã. Às vezes você isso não consegue dormir. Isso prejudica no outro dia, Isso né? prejudica o rendimento no outro dia, né? Conversamos aqui com o otorrino, laringologista, médico do sono, Fernando Latite. Muito obrigada pela sua participação, viu, Fernando? Volto Obrigado sempre a aqui. vocês. Olha, a gente vai para o intervalo comercial. É isso, Paulo? Já já a gente volta com...